Olá, bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar em duas cartas bem emocionantes do Gilmar Brito, que muitos conhecem como Mazinho. Isso. Nessas cartas ele reflete bastante sobre a vida, sabe? E o legado do pai dele, o Pedro Sertório. A história dele está muito ligada às raízes lá em Canarana, na Bahia. Exatamente. As fontes que a gente está usando são trechos chamados A Força do Legado, de Pedro Sertório, e A Raiz de Pedro Sertório, Carta de Mazinho. E o nosso papo aqui, o objetivo, é tentar entender os valores, os princípios que o Pedro Sertório passou para os 11 filhos, e a gente vai ver isso muito pelos olhos do Mazinho, que é o quinto filho. Sim. É uma história sobre caráter, sabe? Trabalho duro e um tipo de riqueza que, bem, não se mede em dinheiro. É uma visão muito rica, né? As cartas dão pra gente um olhar bem íntimo de como um legado de família construído é sentido, não por grandes feitos públicos necessariamente, mas na ética do dia a dia. Na prática, né? Isso. Na fé também, nos laços da família. E tudo com Canarana ali, como pano de fundo. Uma cidade que também parece ter vindo da dificuldade, né? Com muita resiliência. Vamos começar a olhar mais de perto, então. O Mazinho começa olhando lá para trás, para Canarana. Ele descreve como uma terra que nasceu de solo duro, um lugar difícil, mas onde o povo acreditou. Uhum. Ele até celebra o que ele chama de força de um povo que faz dessa cidade um lugar de esperança, trabalho e união. E isso já dá um clima, né? Mostra onde esses valores foram, digamos, forjados. Sem dúvida. E essa ligação que ele faz, né, entre a terra, a comunidade e o caráter da pessoa, é um ponto de partida muito forte. Sim, Canarana, que ele diz que surgiu de antigas sesmarias, teve que se reinventar e ela funciona quase como um espelho da própria resiliência, da capacidade de construir algo sólido, com esforço, com fé. que são as características que ele vê no pai. Exatamente, características que ele atribui diretamente ao pai. E aquela frase dele, nada se torna forte sem raiz. É muito forte, né? Essa raiz não é só a família, mas o lugar também. A comunidade que ajudou a formar essa identidade. E falando do pai especificamente, Pedro Sertório. Viveu muito, até os 88 anos. O Mazinho usa palavras bem fortes para descrever ele. Honestidade, entrega, amor pela família. Uhum. E tem um detalhe nas cartas que me chamou muito a atenção. Ele conta que mais de 2.000 pessoas foram ao velório do pai. Nossa. Pois é. E o Mazinho interpreta isso dizendo que o pai era mais querido que qualquer autoridade. Um reconhecimento que não veio de cargo, de título. Que imagem, hein? Essa multidão Muito poderosa. é muito significativa, sim. Ela mostra bem um dos temas centrais das cartas, que é essa diferença que Mazinho faz entre reconhecimento formal, sabe? Aquele ligado à posição, poder, e o respeito genuíno. Aquele conquistado no dia a dia. Isso. Que fica. O legado do Pedro Sertório para o filho não está em glórias pomposas, nem coisas materiais. Está em algo que ele chama de eterno. O respeito, a lembrança das pessoas. E a multidão no velório seria a prova disso. A testemunha viva, como ele disse, desse impacto que dura, um homem simples que se tornou monumental pela integridade, pelo jeito de viver. Isso leva a gente a pensar como esses valores apareciam na prática. Quais foram os ensinamentos mais concretos que o Pedro Sertório deixou, pelo menos na memória do Mazinho. Ele é bem específico nisso, né? Sim, ele detalha alguns pilares importantes, começando pelo trabalho. O Mazinho conta que o pai ensinava a trabalhar não para aparecer, não para ser visto, mas como um jeito de ser homem de verdade. O trabalho visto como honra, sabe? Fonte de dignidade, não como um castigo, um peso. É interessante essa diferença, né? Totalmente. Sugere uma ética que vem de dentro, um propósito maior do que só ganhar a vida ou ter o reconhecimento dos outros. Totalmente. E ele lembra de coisas bem vivas, como o pai acordando antes do sol. Tem até uma frase que ele diz que o pai falava e que marcou muito ele. Filho, o homem que levanta cedo e trabalha de cabeça erguida nunca perde. Olha só. Isso resume uma filosofia de vida, né? Ser diligente, honesto, acreditar que o esforço digno, bem, ele traz a recompensa dele. Talvez não só material, mas em caráter, em respeito próprio. Perfeito. E essa ética do trabalho se liga direto com os outros princípios que o Mazinho destaca. Sobre honra e respeito, por exemplo.
Ele lembra do pai ensinando que honra não se compra, se conquista. Respeito não se exige, se dá. Forte isso. É uma visão de que a integridade tem que ser construída, né? Não dá para impor. O Mazinho fala que o pai insistia na importância de ser honesto mesmo quando ninguém vê. Essa parte é muito marcante, mesmo quando ninguém vê. Fala de um caráter que não muda com a situação, né? Que não depende se alguém vai descobrir ou não. Exato. É um código moral interno, uma bússola que funciona sozinha, sem precisar de vigilância. E o respeito, como ele entra aí? O respeito, pelo que o Mazinho conta, parece ser o lado de fora dessa honra interna. Ele diz que o pai ensinou a respeitar o próximo como um jeito prático de amar. Ah, interessante! Não só boa educação. Não vai além. É reconhecer a dignidade do outro, sabe? Um reflexo do valor que a pessoa carrega dentro de si. São princípios que, segundo ele, formam um caráter de dentro para fora. E isso é a base das relações, com a família, com a comunidade. Entendi. E além do trabalho, da honra, tem a coragem também. Como o Mazinho fala disso, lembrando do pai? Ele traz uma visão bem particular da coragem. Ele meio que separa da ideia de não ter medo. Pelas palavras dele, refletindo o que aprendeu, coragem é, na verdade, a presença de fé. Ah, É aquela força que faz levantar mesmo quando tudo parece dizer para desistir, sabe? A fé aqui não é só acreditar parado. É um motor, uma fonte de resiliência para encarar as dificuldades. E com certeza eles tiveram muitas, né? Em Canarana, na vida da família. essa centralidade da fé é algo que a gente sente muito forte nas cartas, né? Ele não só fala fé como uma ideia solta. Ele conecta com passagens da Bíblia mesmo, que parecem ter sido a base de tudo para a família. Sim, e é interessante o jeito que ele coloca essas citações. Elas não estão lá soltas, sabe? Elas parecem resumir os valores que ele acabou de descrever. Por exemplo, quando ele fala da herança de caráter do pai, ele cita Provérbios 27. Qual era mesmo? O justo caminha na sua integridade. Felizes serão seus filhos depois dele. Isso liga direto com a ideia de que a maior herança do Pedro não foi dinheiro, foi moral, e que essa integridade faz bem para as próximas gerações. Faz todo sentido. E as outras citações que ele menciona? Tem Êxodo 20:12, honra teu pai e tua mãe. Essa entra naturalmente ligada àquela ênfase toda no respeito dentro da família, que o Mazinho diz que era central para os ensinamentos do Pedro. É a base bíblica para essa reverência, para o cuidado um com o outro na família. Que ele valoriza muito. Claramente. E do mesmo jeito, Provérbios 22.6, treina a criança no caminho em que deve andar. Isso se conecta com a responsabilidade de passar esses valores adiante desde cedo, educar os filhos nesses princípios, coisa que ele diz que o pai fez com muita consistência. E a perseverança. Você mencionou antes, ligando com a história de Canarana, da família. Isso. Essa ideia de perseverar encontra um eco forte em Salmo 126.5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Essa passagem conversa muito com a história de esforço, de trabalho duro no solo duro, literal e metaforicamente falando, né? Com aquela promessa de que a dedicação, mesmo difícil, uma hora traz resultado. A esperança, né? A esperança. E para segurar tudo isso como a base de tudo, o Mazinho cita o Salmo 145.13. Porque o Senhor é fiel. Essa parece ser a âncora da fé da família. A confiança na providência divina que dava força para eles seguirem. Dá para perceber que essas citações não são só enfeite, né? Para ele, elas são como o esqueleto moral da família. Ele escreve sobre edificar com caráter, não só com tijolos. Essa metáfora é muito, muito forte. Extremamente forte. Ela resume bem a filosofia que ele atribui ao pai. Construir a vida, a família, em cima de bases sólidas de integridade, fé, trabalho, em vez de focar só no material. As citações bíblicas nesse contexto são tipo a argamassa que une esses tijolos de caráter, sabe? Dando sentido, dando coesão à visão de mundo da família Sertório, pelo menos como o Mazinho a retrata. A emoção do Mazinho ao escrever sobre o pai é muito clara, né? A gente sente. Ele fala da dor da perda, claro, mas também de uma certeza muito profunda de que o legado do pai, o que ele plantou, ia continuar vivo nos filhos. Tem um senso de responsabilidade ali muito forte.
Sim, ele expressa isso de um jeito bem direto. Ele se sente responsável por levar essa herança adiante e declara o compromisso dele. Ele diz: ser homem de família, como ele foi, ser trabalhador honrado, como ele foi, ser alguém que deixa nome não por fama, mas por amor. Uma declaração de propósito, né? Exato, um propósito muito pessoal, baseado no exemplo do pai. Ele não quer copiar feitos externos, mas incorporar a essência do caráter do pai na própria vida dele. E ele não fala só de princípios abstratos, ele liga essa responsabilidade a lembranças muito concretas, muito humanas. Menciona a casa simples, a comida dividida, Sim. as risadas ao redor da mesa, as orações que subiam ao céu nos momentos difíceis. São essas cenas do dia a dia que para ele formaram a verdadeira riqueza da família. Exatamente, essas memórias afetivas são como o terreno fértil onde os valores cresceram, sabe? Elas dão corpo ao legado. Não é só o que o Pedro Sertório falou, mas como ele viveu. E como isso moldou a família. A simplicidade da casa, dividir a comida, estarem juntos na alegria e na dificuldade, a fé compartilhada. Tudo isso forma o tesouro que o Mazinho sente que recebeu. E aí a gente chega no ponto que o Mazinho parece querer destacar mais que tudo: a natureza dessa herança. Ele repete quase como um mantra que o pai não deixou bens materiais. Ele usa palavras como ouro, terras, riquezas. Para contrastar, né? Isso, para contrastar com o que ele diz que realmente recebeu. Valores, o orgulho do sobrenome, a história de uma família que nasceu da fé. Ele é muito claro ao dizer que esses são os bens que o tempo não rouba. É uma redefinição de riqueza muito deliberada, muito poderosa. O Mazinho está dizendo, a partir da história do pai, que a riqueza de verdade não está em acumular coisas, mas na solidez do caráter, na força dos laços de família, em passar adiante princípios éticos e espirituais. É uma herança intangível. Intangível e material, mas que ele descreve como infinitamente mais duradoura e valiosa. É algo que se carrega na identidade, não no bolso. E aquela imagem que ele usa dos filhos como ramos do mesmo tronco. Como ela se encaixa nisso? Essa metáfora reforça muito a ideia de unidade, de força coletiva. O tronco é o Pedro Sertório, a raiz fincada ali em Canarana, na fé. Os filhos são os ramos que crescem dessa base sólida, compartilhando a mesma seiva de valores. Entendi. A força não está em cada ramo sozinho, mas na ligação com o tronco e com os outros ramos. Sugere uma interdependência que não é baseada em bens para dividir, mas em princípios que todos compartilham, em serviço mútuo e em amor. Tudo vindo da mesma fonte, dos ensinamentos do pai. É um legado vivo que aparece não em propriedades, mas na continuidade do caráter e das ações dos descendentes. A carta termina com uma dedicatória muito emocionante, direta para o pai. O Mazinho reafirma gratidão. Tudo o que sou, devo ao que aprendi contigo. E, de novo, ele reforça o compromisso pessoal de continuar esse legado. Trabalhar com honra, viver com fé e amar sem medidas. É uma promessa mesmo, né? De ser fiel aos princípios que recebeu. E ele fecha de um jeito muito redondo, sabe? Conectando tudo de volta lá no começo, nas raízes. A Canarana nos formou e nós formamos a honra que levamos. É um final que amarra tudo. O indivíduo, a família, o lugar. Faz sentido. Ele reconhece a influência do lugar na formação do caráter, mas também assume a responsabilidade de carregar e representar essa honra construída. Fecha um ciclo que liga origem, valores e identidade de um jeito muito bonito, muito significativo. Nossa, que mergulho profundo nessas cartas, hein? A reflexão do Mazinho sobre a vida e o legado do Pedro Sertório é realmente tocante. Mostra o impacto enorme que uma vida guiada pela integridade, pela fé, por um senso forte de família e de dignidade no trabalho, pode ter. É verdade. O testemunho dele é um lembrete muito poderoso de que talvez a herança mais valiosa, aquela que realmente fica, né, através das gerações, não seja feita de bens materiais, mas dos valores que a gente planta e cultiva. Sem dúvida. E a história do Pedro Sertório, contada com tanta emoção pelo filho, deixa a gente com uma questão aqui, né? A gente vive numa época que muitas vezes mede o sucesso por coisas externas,
por conquistas visíveis, por acúmulo material. Sim. Como é que essa ideia de construir um legado baseado principalmente no caráter, em valores que não se pegam, como fez o Pedro Sertório, como isso conversa com os nossos tempos? O que significaria hoje, nos nossos diferentes contextos, na família, no trabalho, na comunidade, edificar com caráter? Fica essa provocação para a gente pensar sobre que tipo de base a gente está de fato construindo com as nossas escolhas e ações do dia a dia e qual é a verdadeira natureza da herança que a gente está deixando para o futuro.